ateliê, este lugar maravilhoso onde nós estamos hoje, que tem uma tradição, tem um ateliê com mais de 60 anos nesta altura e que era o ateliê do meu pai, que é o Daciano da Costa, com uma vocação que era muito voltada para os interiores, para o design. Ele é considerado, como sabem, o grande pioneiro do design em Portugal. Quando o meu pai morreu, eu já trabalhava com ele, o ateliê passou para mim. Eu já tinha começado uma atividade mais vocacionada para a arquitetura e menos para os interiores, porque era a minha cultura, era a minha aprendizagem. Ou seja, vim dos Estados Unidos fresca, pronta para começar uma atividade, e integrei essa equipa e, na verdade, quando ele morreu, levei avante esse projeto e hoje em dia o ateliê chama-se Ana Costa, porque o ateliê da Daciano da Costa passou para a mão da minha irmã Inês, que está a fazer um trabalho incrível de edição, reedição das peças do design do Daciano da Costa. O projeto BOW, para mim, representa aquilo que eu sou em termos de arquiteta, porque é um projeto que tem todas as mãos daquilo que eu trouxe também dessa cultura do ateliê do meu pai. É um projeto de arquitetura pura e dura, é uma reabilitação integral, em que obviamente todos os aspectos da estrutura, das possibilidades, dessa combinação que resulta naquilo que está ali em termos de obra, tem também uma dimensão dos interiores e dessa escala de uma arquitetura de viver que eu trouxe para dentro do projeto. Traz também outra coisa que tem a ver comigo, que é a minha relação próxima com os meus clientes. Eu acredito muito que tem que haver, para além do brief, tem que haver qualquer coisa que nós trazemos. E essa capacidade de entender um cliente, entender os seus anseios, entender o contexto e trazer qualquer coisa que foi pensado um bocadinho fora do brief, acho que é o que nós trazemos. Eu digo sempre que é o nosso bónus. Nós, no fundo, como arquitetos, temos a obrigação de resolver problemas, não é? Nós não vamos com a intenção de entrar para a história da arquitetura, isso é uma ilusão. Nós resolvemos problemas. E nessa resolução dos problemas, às vezes encontramos pequenas situações que são milagrosas no final. Às vezes, nos tropeços, nos erros, encontramos soluções que resultam magníficas. E quando eu digo magníficas, é na integração com o envolvente, é na relação com a construtora, é na surpresa que o cliente tem no final de situações que não imaginava e que de repente estão lá. Portanto, um projeto destes tem muita riqueza, porque tem muitos momentos e tem muitas descobertas no percurso. O BOW resulta nisto tudo. Começou com um projeto que aparentemente até podia não ter muita graça, um edifício de escritórios convertido com uma limitação terrível, com uma estrutura que não podia ser mudada, com condicionantes de custos também bastante difíceis, e com uma integração num local que no fundo era central, mas também já era lateral à grande avenida da Liberdade, portanto aparentemente não seria a situação ideal, e acabou por ser um novo edifício que tem uma cara nova, que marca aquele cunho, aquela entrada naquela situação da rua da Rodrigues Sampaio com a Duque Lolé, e ganhou um protagonismo que eu própria não imaginei que iria acontecer. E quando fui tão rigorosa na escolha da fachada, que era seguir uma linguagem que já estava lá, era não inventar de novo, era reinterpretar aquela linguagem daquela arquitetura muito tradicional daquela época de Lisboa, da arquitetura de escritórios, com aquelas verticais, com as caixas dos ar-condicionados encaixadas naquela estrutura. Era como é que se revitaliza uma fachada que não perde completamente a sua escala e que ganha uma dimensão mais delicada. E isso eu acho que foi o que resultou naquele projeto. Aquela caixa de betão desordenada, com umas vigas, toda a estrutura era uma estrutura desinteressante. E aquela pele também não era interessante, a que lá estava. E o que nós pensámos foi criar uma nova pele, uma nova ligação à rua, para já criar aberturas maiores. Aquilo passou a ser um edifício residencial. Tínhamos a obrigação de proporcionar às pessoas uma relação com o exterior. Daí eu acho que é tão importante a escala dos vãos, a criação dos filtros com o exterior, as varandas, as janelas são transições, não é? Todos os sistemas de fachadas são a transição de um espaço interior mais íntimo para um espaço urbano, e que esse convívio, essa relação com esse exterior tem que ser muito acautelado. Não é só a relação da maneira como entra a luz dentro, é a relação como de dentro se vive para fora. E essa fachada para nós era super importante ter uma delicadeza, ser quase filigrânica,
ter um material que tivesse alguma reverberação e, portanto, ter uma cor que mudasse durante o dia. Não tivesse, muita gente perguntar, é cinzento, é dourado, é champanhe, eu nem sei, já chamaram aquilo tudo. Para mim a ideia era ser um material que ganhasse dimensões e cor durante o dia e sobretudo criasse essa ideia de que há um filtro para dentro, há uma certa proteção. A varanda tem um layer de proteção em que se pode estar, porque é uma zona muito urbana. Nós estamos ali, não estamos propriamente num jardim, estamos numa zona central urbana, onde há ruído, há cidade. E tinha que haver um espaço exterior, mas que ainda tinha esse aspecto mais privatizado e mais filtrado. E, portanto, essas grandes verticais que criam essa estrutura dessa envolvente têm essa qualidade. São as lâminas a cutelo, portanto, já de si não é uma espessura fininha de caixilho, é uma estrutura. E depois tem o segundo layer daquelas janelas, que são maravilhosas, obviamente, porque nós vamos para estes caixilhos minimalistas, controlados, que têm toda a experiência do caixilho. É uma experiência importante, porque é a facilidade de passar para fora. Portanto, essa nossa preocupação da fachada foi sempre desde o dia 1 a razão. Mais outra, que era o edifício. Eu sou muito clássica ao mesmo tempo. Eu acho que as coisas têm que há assim, uma certa tradição, um certo classicismo. Basta olhar à roda, há aqui um certo toque, madeiras, materiais que são naturais. Eu queria que a fachada tivesse uma ordem e que tivesse um embasamento, depois tivesse todo um corpo que era desenhado com essa filigrana e tivesse depois um coroamento, uma espécie de fim dessa festa. E, portanto, havia uma certa ordem nessa arquitetura, com um embasamento a 6 metros, que nós batemos por ele porque achámos que era importante ganhar escala, que é outro dos meus temas principais. E aí depois até vamos a outros temas. Para mim a escala é um das grandes poções mágicas na arquitetura e é uma das coisas mais difíceis hoje em dia na linguagem mais moderna, que é encontrar escala e detalhe e trazer algo que é mais do que simplesmente resolver uma fachada. E aqui a escala foi fundamental, porque esta chegada àquele edifício, com aquela escala daquele embasamento e depois o desdobrar para um corpo mais filigrânico, eu acho que foi o que deu um equilíbrio enorme àquele edifício. Eu digo sempre que as coisas boas no final nem se percebe como é que aconteceram. E eu acho que aqui aconteceram por causa disto. Nós, por exemplo, fizemos uma ligação ao hotel de forma muito cuidada para seguir na escala do hotel, alinharmos completamente o edifício com os limites dessa construção, independentemente dela ser mais ou menos bonita, ela deveria ligar-se. E, portanto, no fundo, se olharem para a fachada do hotel e para esta fachada do edifício, ela tem continuidade. Mas é uma coisa tão feia, a gente tem que separar. Não tem que separar, separa-se naturalmente pela linguagem depois dos materiais. Mas na escala e na relação, ele tem que se manter fiel àquele que é o seu contexto urbano. Porque o pior que há é entrar numa dissonância num lugar que é bastante consolidado, que é aquela zona, apesar de tudo, entrar com um edifício que é um malabarismo, é um piruete. Não queremos fazer piruetas urbanas, queremos fazer integração, ainda que se destaque depois pela sua qualidade. A luz natural é talvez o elemento mais difícil de dominar na arquitetura, não é? Nós temos o grande mestre, que é o Cisa, e portanto irreplicável, mas para mim a luz também tem escala. Trabalhar a luz também é uma questão de escala, porque eu até sou um pouco crítica relativamente a algumas pessoas que falam do amplo e luminoso, que é uma coisa que a mim me deixa com a pele eriçada, porque o que interessa aqui é criar situações de contraste. A luz natural tem que ter contraste, tem que permitir situações de contraste, de luz. Ou seja, ela tem que entrar num espaço e tem que refletir dentro desse espaço de maneira diferente. Portanto, não pode ser tudo igual. Não podemos ter um espaço escancarado à luz natural, que é uma coisa que dá um desconforto. As pessoas dizem, não, mas tem imensa luz. Não, mas a luz a mais é mau também. Portanto, o que aqui nos interessava e ajudou muito a situação daquela filigrana, daquela fachada, foi que ela também ajudou a controlar a maneira como essa luz entra. Essas verticais são refletidas depois para dentro dos espaços. De repente há uma espécie de textura que aparece refletida naquele chão.
Uma das coisas mais bonitas que há é sentir que a luz natural reflete em outros planos, não entra de chapão dentro de um espaço. E, portanto, aquele espaço curvo, já de si, aquela fachada meia curva, já de si molda naturalmente a forma como a luz entra, ou seja, não foi preciso fazer grandes malabarismos, foi preciso entender como é que se ia controlar de forma limpa, sem criar situações de overexposure. É quase como criar um set para uma fotografia. Tem que haver sempre uma sombra, tem que haver sempre um foreground, uma zona de primeiro plano, para depois haver layers e haver essa gradação da luz. E para mim trabalhar a luz natural é isso, é encontrar as situações de reflexos e de escala da luz, finalmente. É importante hoje em dia ver as questões energéticas, mas é importante o impacto que elas têm na arquitetura. Eu acho que ainda não há uma associação direta, ainda há um desfazamento muito grande entre aquilo que é obrigatório fazer para dar resposta e o resultado final na arquitetura. E vêem-se monstruosidades. Eu digo sempre, vêem-se prédios com óculos escuros, com os vidros azuis, pretos quase. Porquê? Porque a película, a capacidade, a reflexão da luz não tem conformidade. Há fenómenos de aplicação de regra imediata à arquitetura que ainda não estão bem doseados. Os painéis solares que poluem as coberturas diversas, aliás, poluem o território. Ainda não houve um tempo de adaptação do fazer arquitetura a essas tecnologias. Eu, por exemplo, no BAU, a minha preocupação era a transparência dos vidros. Porque então nós estamos a dizer que vamos fazer uma arquitetura onde as pessoas podem ter uma relação com o exterior. E depois pomos um véu escuro em que elas veem Lisboa sempre com uma luz meia quebrada, em vez de verem esta luz magnífica de Lisboa, que é aquilo que é a nossa grande qualidade, que é esta luz lindíssima, que toda a gente chega a Lisboa e diz como é que arranjaram esta luz? Esta luz tem a ver com o nosso vento do norte que varre a cidade, esta luz tem a ver com a própria envolvente a cidade, que tem essa caracterização dessas fachadas que refletem essa luz. E depois pomos uns vidros escuros, porque estamos a criar uma ficha técnica em que, ou seja, é importantíssimo ter alguma cautela e encontrar soluções. Por isso, no BAU, recuámos os vidros para o plano, criámos varandas para criar um afastamento à fachada, porque a fachada era direta, plana, naquele plano onde é agora essa filigrana, e criámos um espaço para criar sombra, para naturalmente não termos que ter a necessidade de vidros que tivessem um grau de escurecimento brutal e de repente não só é feio por fora, como é feio por dentro, não é? A pessoa, olha, hoje afinal está mau tempo, abre a janela, não, está um céu azul lindo. Portanto, eu tenho muita preocupação com a questão das regras, certificações, porque não são ainda completamente compatíveis. Eu digo sempre, a minha sustentabilidade é um bom desenho, é entrar numa casa que está bem resolvida, isso é sustentável. Tem um espaço para as crianças poderem fazer as neiras, tem uma cozinha que é versátil e que pode virar uma sala de jantar no inverno para um jantar de Natal em que se acrescentam mesas e que tem espaço para acrescentar. Tem que ser uma casa que tenha essa dinâmica, essa capacidade de se ir adaptando às várias pessoas que a usam. Não é para aquela família, não é o T2 para aquele casal, é para quem vier. E, portanto, a minha sustentabilidade tem a ver com isto, tem a ver com a vida dentro das casas, tem a ver com o conforto. E isso não é só preencher fichas técnicas, é resolver a arquitetura de maneira a responder a isso. As casas têm que crescer com as pessoas. Eu sou muito tátil e acho que os materiais têm uma importância enorme na forma como se cria e se desenha e se pensa a arquitetura. Talvez nessa tradição desse ateliê em que eram feitos protótipos para tudo, passávamos a mão em todas as superfícies. Como é que isto se relaciona com a luz? De todas as maneiras. A luz relaciona-se pela forma como ela também reage ao material, ou seja, se passar por uma caixilharia de madeira, ela tem um comportamento diferente do que se passar por uma caixilharia de alumínio. Não tem só a ver com a abertura, tem a ver com o material. Se refletir no material cerâmico, com uma transparência qualquer, ela ganha uma dimensão diferente do que se refletir no material opaco. E, portanto, a primeira coisa que eu faço num projeto são paletas materiais. Eu começo por montar um puzzle de materiais que são aquilo que eu imagino que vão acontecer naquele espaço. Fachada, interiores, o todo.
E é um trabalho muito divertido, porque é um trabalho ainda manual. O perigo da nossa profissão, o que está a acontecer, é que nós estamos cada vez mais a afastar-nos de uma certa manualidade e dessa capacidade tátil de desenhar, de ficar com os braços borrados da mina do lápis, a maquete, já encomendamos tudo fora. Perdeu-se um pouco o tempo de refletir sobre o desenho e sobre essas paletas de materiais, as maquetes. E eu acho isso um privilégio e, portanto, eu faço questão de pensar no projeto em cima das paletas dos materiais. A escolha de um azulejo verde vai mudar tudo naquela fachada. A escolha de um betão pigmentado ou que tem uma certa textura, é um terrazzo ou não é, vai mudar tudo. Portanto, quando me falam da luz, eu só sei dizer que ela vai acontecer de uma forma inesperada, que eu não controlo. Seria brilhante se fosse capaz de controlar isso, mas eu pelo menos controlo a forma onde é que ela vai acontecer, em que superfícies é que eu vou ter essa luz e de que forma inesperada é que ela vai resolver essas situações. Um azulejo verde escuro, com uma transparência, com um azulejo da Viva Lamego, por exemplo, que é o que eu uso sempre, o verde da Viva Lamego fica dourado ao fim do dia. Portanto, estas situações inesperadas dos materiais e a forma como a luz resolve esses problemas, eu não controlo, eu só acredito. Eu trabalho nessa expectativa. Ordem, ritmo e reverberação. Tem a ver com a identidade, no fundo, não é? Essa coisa do contexto tem a ver com a identidade. E a identidade tem a ver com as pessoas, não é? E você, quando faz, não faz igual em todos os países. Ou seja, um arquiteto responsável, mesmo tendo a sua marca e a sua ideia, ele tem que, em primeiro lugar, desenhar para aquilo que ele encontra e que não é só o espaço, não é só o local, é o contexto urbano e das pessoas. Nós estamos, há bocado dizíamos nós que eu sou hiperurbana, adoro cidade, porque são as pessoas na cidade que me interessam, não é? São esses fluxos, movimentos, a tal happy hour onde todos se encontram, as pessoas na varanda, ao fim do dia, ou seja, é a forma como as pessoas se relacionam com a cidade. Eu sou um animal urbano e, portanto, a arquitetura tem uma presença determinante no espaço urbano e tem uma temporalidade, é bastante duradoura. Portanto, há uma responsabilidade enorme em desenhar, porque aquilo não desaparece, não é? Não é uma arquitetura efêmera, é uma arquitetura que tem uma presença e vai ter uma marca no lugar. E, portanto, eu opero muito sobre o existente, porque eu tenho uma vocação muito forte para a parte da reabilitação. É talvez o que me interessa mais fazer, em todos os aspectos, reabilitação, mudança de uso, passar de Para mim, o que me interessa, porque eu acho que em termos de sustentabilidade, que é uma palavra que está na moda, e que as pessoas confundem com preencher listas, com checklists de sustentabilidades, em que Wells, Briams, tudo para mim isso é uma linguagem que me ultrapassa, porque a verdadeira sustentabilidade é desenhar para o contexto, é desenhar para as pessoas, é desenhar conforto, é desenhar espaço onde as pessoas se encontram e sobretudo deixar uma marca na cidade que não é dissonante, que é algo que perdura porque tem alguma capacidade de se adaptar também ao tempo. Essa capacidade de intemporalidade, que é aquilo que eu aprendi aqui com o meu pai, fazia um desenho intemporal. Ele dizia sempre, eu estou a desenhar uma cadeira que ninguém vai gostar hoje, mas se calhar daqui a uns tempos, ou seja, aliás, mesmo na educação connosco, dizia sempre, um dia vais proceder ao retardador. Eu não percebi o que é que isso queria dizer, porque há um tempo para conhecer as coisas, há um tempo para a arquitetura também ganhar patinho, há um tempo para as pessoas entenderem, olha, aquela coisa que nós achávamos que não era bem, afinal, olha como isto ficou bem. Eu lembro da crítica ao CCB, quando foi feito o projeto Manuel Salgado com o Gregotti. Foi um escândalo. Hoje em dia o CCB está super integrado. É uma marca de um projeto. Eu acho que os projetos ganham também com o tempo que passa sobre eles. E há essa responsabilidade, uma certa intemporalidade. Para mim o contexto e o desenhar é pensar no tempo também, não é? Na maneira como ele se adapta. E por isso sustentabilidade eu trago sempre que tem a ver com os materiais. Porque você não pode fazer um projeto que dura 10 anos, em que as fachadas ao fim de 10 anos estão horríveis, gastas, velhas. As coisas têm que ter alguma durabilidade. O tempo é fundamental no projeto e o contexto tem a ver, relaciona-se com o tempo e com a vida das pessoas e como elas ocupam estes espaços.
Ai, esse é um tema. O BIM, o isto, aquilo, o Archicad, agora é o CAD, agora é o 3D. Assim, são tools são muito úteis, mas têm um risco enorme. É que as pessoas confundem a rapidez com que se monta uma imagem 3D de uma ideia com o projeto estar pronto. Fazer arquitetura é um processo, não é uma coisa imediata, não é já está aqui ready-made. E as tecnologias são um bocadinho arriscadas porque há o engano, há o ready-made. Não há ready-made na arquitetura. A arquitetura precisa desse espaço, desse tempo. E o tempo da mão e do desenho é fundamental. Esse é sempre um tema, não é? É um tema difícil porque é evidente que há uma evolução. Eu, quando cheguei a Portugal há 40 anos atrás, como eu expliquei há pouco, não havia muito lugar para uma arquiteta à frente de um escritório. Existe essa ideia de que têm filhos, não pode. Ao contrário, têm filhos, sabem gerir uma casa com filhos, têm essa responsabilidade e são as minhas principais. As minhas arquitetas principais são mulheres. E eu noto que há uma capacidade de separar assuntos e de lidar com as coisas com um nível de responsabilidade diferente. Mas há uma certa ansiedade nos homens em serem os arquitetos. Há um certo compromisso com serem alguém no panorama da arquitetura. E as mulheres, as que eu encontro, têm mais interesse em participar numa equipa. E eu tenho aqui realmente a sorte de ter pessoas que estão a participar neste ateliê, fazendo parte dessa cultura familiar onde nós vamos crescendo juntas. Tenho aprendido imenso com todos, mas sobretudo com as mulheres. Eu digo sempre uma coisa que eu continuo a dizer aqui, é que não há fórmulas de sucesso e a ideia de sucesso é muito complicada. Tem sido um problema nessa faixa de gente nova, porque existe uma certa ansiedade por causa das redes sociais, todos os mundos se publicam cheios de sucesso. Eu digo sempre, é um processo de crescimento, as pessoas têm que acreditar que vão encontrar a sua própria identidade, não copiar ninguém, ir à procura da sua própria linguagem, acreditar que a profissão ainda vai mudar. Estão a começar numa fase em que eu assisti a uma profissão em que já mudou muito também. E, portanto, o que eu digo sempre é, não existem fórmulas, existem equipas, existe fazer parte de uma identidade, de uma cultura e criar a sua própria. Não ir copiar ninguém e encontrar-se nos seus defeitos e nos seus erros do percurso, porque é assim que vão ser únicas. Somos únicas.